São 3, 2, 1 e... Gravando! Lindos, vamos falar um pouquinho da influência desta frequência dentro do índice de refração, mas agora de uma forma geral, conhecendo a refração de uma onda, ok? Todas as aulas, o Gabriel está me perguntando aqui, todas as aulas estão postadas, tá? No YouTube. Depois vocês procurem lá, por favor. Aparece segundo ano manhã e a data. E as aulas da tarde está aparecendo reposição segundo ano manhã e a data, ok? Então, à tarde vai estar lá reposição segundo ano manhã 28/5/2020. Aí é só procurar lá no canal Simon Silveira Andrade, né? Dá o seu like, ative o sininho, ok? Sacanagem. E aí você vai flagrar com a gente, caso você precise perder por causa dos horários, né? De algum compromisso e tudo mais. Normal, tá bom? Então ela vai estar postada lá também. O bom de participar quem puder, né? Porque a gente vai trabalhar com alguns exercícios, volta e meia, a gente pode tirar dúvida na hora. Show de bola? Vocês receberão essa madrugada, de quinta para sexta, o material, o trabalho de vocês. Não sei se completo, eu vou ver. Então não vou prometer não. Vocês vão receber em breve o material de revisão para as provas mensais. Vamos deixar assim no ar, ok? Eu quero muito que vocês recebam ele antes da nossa revisão da prova mensal, da semana de revisão, para que vocês possam trabalhar com ele antes e a gente poder tirar dúvida depois, tá bom? Lindos, seguinte, a influência da refração em termos de ondulatória. Presta muita atenção no que vai acontecer. Então, ó, asteriscos, refração de uma onda. Perfeito? A refração de uma onda. Primeiro, alguém aqui sabe o que é uma onda? Não? Primeira aula, primeiro bimestre de 2020, no segundo ano, o que vem a ser uma onda? Não ouvi. Repete. Onda é o quê? Alguém falou aí para mim? Energia que se propaga pelo espaço? É isso? Uma quantidade de energia que se propaga ao longo do espaço? Isso que eu falei, Simon. Tava com um problema no áudio. Entendi. Acontece, volta e meia acontece Aham, isso mesmo. tá um problema aqui Ok? na minha internet. Vitor Ramos, eu não vou ler seu comentário, tá? Em voz alta aqui, por motivos óbvios, tá bom? Não sei se a galera tá enxergando o comentário aí de forma geral, ou se não, acho que veio privado, né? Enfim, o que é uma onda, ok? No sentido físico da palavra, tá, Vitor Ramos? É quando você tem uma determinada perturbação da matéria. A luz visível é uma onda, é uma energia que se propaga no espaço. Quando eu dou um totozinho na superfície da água, eu também perturbo a água, dando energia para ela. O que essa energia vai fazer? Vai se propagar pelo espaço. E aí nós temos a presença de uma onda na forma transversal. Mais detalhes, terceiro bimestre, ok? Por enquanto, tá de boa. Eis a nossa onda, né? Tá aí, ó, na forma transversal, como a gente já conhece. Essa nossa onda tem um tamanho, porque não sei se você lembra, mas ondas são repetições no espaço. Uma onda periódica é aquela onda que se repete em um determinado tempo. Dessa forma, padrinho, eu sei que essa onda tem velocidade, claro, e tem frequência. Lembra que a frequência da luz visível, e aqui eu estou falando de luz visível, tá bom, moçada? Muito claramente, eu não vou trabalhar com refração de qualquer onda, porque a óptica luminosa, a óptica da luz, trabalha com a luz visível. Então, nós temos aqui uma frequência que você sabe que estará compreendida entre 3,5 e 7,5, mais 10 elevado a 14 Hz. Aqui está o espectro visível, perfeitamente.
O que essa onda tem, além de velocidade e frequência? Um tamanho que se repete ao longo do espaço. Se você notar, uma onda é formada de máximos e mínimos, máximos e mínimos, máximos e mínimos, sobe e desce, sobe e desce. Quem já estudou ondulatória lembra, cristas e vales, né? Regiões acima, crista, a região abaixo, vale, mas nem isso que eu quero dizer para você. Dizer para você que essa onda ela se repete em um determinado tamanho. Veja aí. Vê se você consegue visualizar isso que eu acabei de marcar aqui. Dá para enxergar de boa? Uma crista e um vale é o que nós chamamos de uma onda, uma repetição. E em física, essa uma onda tem um tamanho, um comprimento. E nós chamamos esse comprimento, esse tamanho, quem lembra? Quem lembra? Período? Não lembro. Quase. Não lembro. O tamanho de uma onda. Lambda? Quem? Fala, Laís. Lambda, muito bem. Lambda. Tamanho de uma onda, o comprimento de uma onda é lambda. Aí, só para analisar, a galera que mandou período e frequência aqui para mim, vamos explicar de forma rápida, que associada a essa onda que tem velocidade, aí entenda comigo. Nós temos uma onda e várias ondas. O que significa 10 elevado a 14 Hz, também conhecido como frequência. Isso é a frequência de uma onda, né? Lembra? Frequência é número de ondas por tempo. Só que no caso aqui de Hertz, que é rotação por segundo, é o número de ondas por segundo. Então, o que simboliza 10 elevado a 14 Hz? É 10 elevado a 14... Gente, 10 elevado a 14 são 100 trilhões, né? Só para você ter uma ideia. 100 trilhões de ondas por segundo. Marca na pontinha do meu dedo aqui, ó. Ok? E conta. 1, 2, 3, 4. Cada segundo desse passou aqui ondas de luz, ondas luminosas, 100 trilhões disso aqui, ó, de ondinhas por segundo. 100 trilhões, 100 trilhões, 100 trilhões, 100 trilhões, 100 trilhões. É muita onda e talvez por isso você nem enxergue ela, né? Não enxergue ela, a luz, né, como uma medida de fótons, não tem como enxergar. Então nós temos um pacote, né? Nós chamamos de comprimento de onda, o lambda. Tá bom? Vou marcar aqui para você. Estou falando de forma rápida, porque a gente tem uma matéria só para isso daqui a pouco, para falar dos elementos de onda no terceiro bimestre, mas eu preciso explicá-los para você agora, rapidinho. Vai copiando que a gente já vai ter que apagar. Então nós temos aqui uma onda que se propaga no espaço, espectro visível. O que essa onda tem? 100 trilhões de comprimentozinhos, de repetições. E cada uma dessas repetições se move junto com a onda, claro, por isso tem a mesma velocidade. E aí esse comprimento tem um lambda, que é o tamanho de uma onda, o comprimento de uma onda, tem uma frequência e tem um período. Claro, né? O que é o período? É o tempo de uma onda. Show? É o tempo de uma onda. Então, o que eu posso falar para você sobre uma onda? Toda onda tem um comprimento, uma frequência, período e velocidade. E é possível relacionar o comprimento, a frequência, o período e a velocidade através de uma equação. A equação fundamental da ondulatória. E é ela que eu preciso te mostrar para a gente entender a refração em uma onda. A equação fundamental da ondulatória é aquela vaca lambifarinha, não sei se você lembra dela, né? O V lambda F. Né? Vamos falar nesse horário esse termo, não dá para falar de outra forma nesse horário não. Mas o V lambda F, né, vaca lambifarinha, é a velocidade da onda em função do comprimento e da frequência. Mas tem também aquela, lembra? Do lambda tesão? Lembra dela? Então, V igual a lambda T, período. Né? Então,
V igual a lambda sobre período, né, distância sobre tempo, ou V igual a lambda F, a equação fundamental da ondulatória. Simon, eu vou precisar de lembrar dessa equação? Vai. Essa daqui que eu estou marcando para você. Okay? A equação elementar fundamental da ondulatória é importante você conhecer já de cara, de antemão. Mas é algo que eu vou ver no terceiro bimestre, claro. Mas onda, luz é onda, refração de luz, está tudo misturado. Então é algo que vai ficar mesmo, vai lá, vem cá, volta e meia, ok? Então, V igual a lambda F, a vaca, lambda e farinha, é o que nós vamos representar como a velocidade de uma onda. Vê se eu posso apagar isso aí. Tudo isso aqui rápido que eu falei, ainda não é refração de uma onda, e é só para chegar aqui, na dimensão da nossa equação. Então tudo isso é importante, só saber o que é V, o que é lambda, o que é F? No primeiro momento sim. Pode apagar? Pode, Simon. Pode para todos? Eu printei, eu mando lá no grupo. A gente também tirou foto. Printei. Também tirei. Eu também vou tirar então. Não vou ficar diferentão não. Olha que legal. Falar para você da refração da luz. Vou colocar aqui para você rapidinho um desenho. Vou apagar agora, tá? Essa é a onda, né? Bonitinho. Olha a onda, chop chop, né? A nossa onda ali. Olha que interessante. A distância de uma crista e um vale, que é uma repetição, eu chamo de lambda, né? Mas a distância entre duas repetições simultâneas, sucessivas, também é lambda. Então, de crista a crista, lambda. De crista a crista, lambda, crista a crista, lambda. Eu vou agora fazer a refração de um raio de luz como se eu estivesse olhando de cima. E se você estiver olhando de cima aqui, não sei se você concorda, mas você vai ver uma crista, aí vai buraco, outra crista, buraco, outra crista. Então, olhando de cima a onda, você não vê as marcas de crista dela? Tal qual quando você tira uma foto, por exemplo, do mar, né? Você está aí, tem uma foto de alto mar, aí onda quebrando, aí não sei se você já viu, né, as fotos do mar mais ou menos assim, vista de cima, né? Aí você tem lá aquela parte branca, né, das ondas quebrando, e aí aquela parte branca de cima. Cada uma dessas partes que eu estou vendo é uma região de máximo, um ressalto, um altinho, que visto de cima eu consigo marcar. Então, se cada ponto desse daqui é uma crista, eu posso marcá-lo como crista, 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 e a distância entre duas cristas, a gente vai chamar de quê? Lambda, comprimento de onda, tá bom? Então vai ficar claro para você no desenho que eu vou fazer agora. Vou convidar você a fazer um dioptro aí no seu caderno, tá bom? Nome do seu filho, tá? A gente vai marcar aqui uma reta. Eu estou falando para você, explicando que eu vou ter que tirar o microfone para desenhar, tá bom? E aí você vai acompanhando o desenho. Desenha. Tá mudo? É que ele vai ter que fazer o desenho. Aí ele tira o microfone. Beleza, obrigada.
Show? Estamos de volta. Aqui, a situação é a seguinte, de uma forma normal, né? Você já está acostumado com isso aqui, está rolando uma refração, onde a luz está vindo do ar para a água. Quando nada é colocado para você, apenas uma figura como essa, lembra de observar a questão das setinhas, né? Uma seta para a entrada, 2 setas para a saída. Então, nós temos o raio incidente e o raio refratado. Uma observação que eu quero colocar para você, não posso deixar de falar isso, porque quando eu estava falando de refração, eu não fiz no meu desenho, até para não ficar muito carregado. Mas em uma das questões da apostila, que eu tenho certeza que você já leu o material, né, e já foi fazer as questões da sua apostila praticamente inteira já, em uma das questões da sua apostila, né, Mariana? Concordou comigo aí, Mariana Dutra? Em uma das questões da minha apostila, da minha não, né, do Bernoulli, da nossa maravilhosa, mostra que toda vez que o raio toca a superfície do dióptro, uma parte dele também reflete. Eu não estou colocando o raio refletido, porque sendo o dióptro uma substância, uma superfície, perdão, lisa e polida, você sabe que o raio refletido é igual, regular ao raio incidente. Top! Então, eu quero dizer para você que quando você olha na superfície da água, além de ver o que está lá dentro, você também se enxerga, não é verdade? Então, parte da luz volta e você consegue se ver, o reflexo, e parte dela refrata, passa para o outro lado. Então, grave, anote num cantinho que toda refração é acompanhada de uma leve reflexão. Não pode esquecer disso, ok? Eu não vou ficar fazendo esse desenho toda a vida, porque quando a matéria é refração, eu vou, claro, me ater à refração. Mas lembre-se, Simon, não faltou o raiozinho refletindo ali, não? Claro que faltou e vai faltar sempre, porque eu não vou desenhá-lo, tá bom? Então, incidente, refrata, raiozinho. Simon, se por acaso me pedir para desenhar a refração numa questão aberta de uma prova, um processo seletivo que eu vou fazer, faça o raio refletido. Faça, né? Porque podem criar encrenca com você, tá bom? Então faça a figura completa, né? Desenha a refração em questão. Refração em questão, né? Safado. Tem a refração, mas aqui, ó, toma esse raio refletido aí. Show de bola, tá bom? Porém, Simon, aqui eu vou me ater apenas à refração. Fala-me. uma pergunta. Quando a gente tem que desenhar essas coisas, a gente tem que falar o que cada raio é? Eu não tô conseguindo concentrar com essa cara sua. Sim, senhora, que coçou o nariz. Sim, senhora. Ok. As gêmeas, eu tô vendo pela primeira vez, que saudade de vocês, linduchas. Lindos, as gêmeas é sacanagem, né? Mas acho que vocês já estão acostumados já com essa brincadeira. São muitos anos de as gêmeas, né? Mas as rods. Linda, você precisa escrever sim, né? Você que vai se preparar para um processo seletivo, né? Vou fazer o PISM, por exemplo. Lá tem questão aberta, Simon, de física. Se você for trabalhar com uma questão aberta, tem que colocar tudo, né? Chama esse cara de RI, chama esse cara de RR, né? Chama o refletido de RRzão ou RRzinho, mas no cantinho da questão escreva RI, raio incidente, Legenda, né? RRzão, tal, RRzinho. Faça tudo. Se você chamar esse cara de boizinho, coloque boizinho, raio incidente, né? Faça sempre o que nós chamamos de a simbologia, né? Coloque qual símbolo eu estou utilizando na figura e o significado dele, tá bom? Lembre-se, o Ok. professor que vai corrigir a minha questão é um analfabeto, entendeu? O professor que vai corrigir a minha questão é um analfabeto, ele é burro. Então, assim, ele quer que você passe a mão na cabeça dele, chora aqui no meu ombro, né? Ele quer carinho, então dê carinho a ele. E a sua forma de dar carinho é fazer a questão, conversar com ela, mas de forma objetiva também, né? Não fica aí, vai estar muito esquisito esse microfone na mão. Show! Mas, recapitulated, eis a nossa refração. Simon, eu me lembro que do ar para a água, a velocidade cai.
né? Se a velocidade cai, o ângulo cai pela lei de Snell. E aí a gente já pode anotá-la aqui para você no cantinho da seguinte forma, né? N1, seno 1, N2, seno 2. Topzera? Então, N1 seno de θ 1, N2 seno de θ 2. Eu já sei que esta equação também se transforma no funk do cegueta, lembra? Que é o seno V o seno V. Tudo bem? Então, seno de θ1 sobre V1, seno de θ2 sobre V2. De onde surgiu isso? No lugar do N1, C sobre V. Cortei os Cs dos dois lados e tudo deu certo, ok? Beleza. Simon, o que você vai falar de diferente hoje? Eu vou dizer para você que se esse raio luminoso é uma onda, eu posso desenhá-lo e escrevê-lo em função de sua frequência e do seu comprimento de onda. Como que eu vou representar o comprimento de onda deste raio? Ok? Tá aqui, ó. Pauzinhos. Gente, isso aqui tá uma zona hoje, meu Deus. Pronto. Este raio que está vindo do ar tem esses pauzinhos que eu vou representar como sendo o comprimento de onda. Na verdade, os pauzinhos são as cristas, mas a distância entre essas cristas é o nosso lambda. Então, o que esse raio aqui tem? Tem uma velocidade V1, tem uma frequência F1, e entre os dois pauzinhos tem um comprimento de onda que eu vou chamar de lambda 1. Tudo bem? Então tem vaca, lambda e farinha, velocidade, comprimento e frequência. Show, lindo demais, perfeito? Agora, Brasil, quando esse raio passar aqui para baixo, o vestibular vai perguntar para você, o que acontece com a velocidade, com o ângulo, com o comprimento e com a frequência, ok? O que acontece com velocidade, comprimento, frequência e com o ângulo? Primeira coisa que eu sei, a velocidade cai, porque ao passar do ar para a água, o índice de refração aumenta, a dificuldade aumenta, logo a velocidade diminui, ok? Então aqui embaixo, V2, no meio 2, ela é menor do que V1. Se V2 é menor do que V1, o lambda também é menor. Desculpa, o θ, o ângulo, falei errado, tá? O ângulo também é menor. Então, eis o ângulo 1, eis o ângulo 2. Ficou claro na figura que diminui. Mas a minha pergunta para você é, o que vai acontecer com o comprimento e com a frequência? Alguém se habilita? O que acontece com o comprimento e com a frequência? Ah, o raio refletido, a Ana Clara está perguntando, está aqui em cima, tá? O que vai acontecer com ele? Já já eu explico para vocês. Já vou falar para vocês sobre o raio refletido. Primeiro, do raio refratado, o que acontece com o seu comprimento e com a sua frequência? Alguém chuta alguma coisa? Como eu acho que a velocidade. Espera lá, vamos deixar a Ana Clara aqui. Ela puxou primeiro aqui. Vai lá, Ana Clara. Eu acho como que a velocidade é a lambda vezes a frequência, não é? Vamos escrever aqui para você? Então, se a velocidade diminui, a frequência também diminui. Por quê? Porque um é diretamente proporcional ao outro. Porém, o professor Hugo Brito falou para você que uma coisa só é proporcional à outra se tiver uma constante de proporção. Ou seja, para me afirmar que V é proporcional a F, lambda tem que ser constante. E o comprimento de uma onda é constante? Sim, né? Sim, né? E se eu falasse para você que não é? Ah, então, acho que não é. Aí lascou, né? Já estava por uma linha de raciocínio, aí já era. Lindos, explicar para você uma coisa que talvez você não saiba. A frequência de uma luz, de uma radiação, não sei se você sabe, mas ela só depende da luz. Você sabia disso? Exemplo.
Qual é a frequência do laser vermelho? X. Se você pega aquele laser e joga ele no ar, eu tenho uma luz vermelha de frequência X. Se por acaso essa luz penetra na água, a frequência só depende da fonte, que é o laser que está na sua mão. Quando aquele raio de luz entrar na água, ele vai mudar de cor, sim ou não? Não, concordo com vocês. Ele não muda de cor. E ele não muda de cor por quê? Porque depende da fonte. Eu não troquei o laser, né? Se eu jogo um laser vermelho na água, tiro na mão, pego um verde e jogo de novo, é outra história. Mas é o mesmo laser. Então, anote agora mesmo, anote no cantinho. A frequência de uma determinada luz, radiação, ela depende da fonte, meu querido. Se a frequência depende da fonte, isso significa que se a fonte é a mesma, a frequência é a mesma. Então a luz, quando muda de meio, ela não muda de cor. E com isso a gente tem uma convenção importantíssima, que é qual? A frequência na refração, ela é sempre constante. Legal. Ah, então ficou fácil agora. Porque a velocidade muda, a gente já sabe, porque o índice de refração muda. Então, se a frequência é o meu fator constante, se a velocidade muda, o que acontece com o comprimento de onda? Muda também, muito bem, muda também. Se a frequência é constante, e eu repito, hein, ela é constante porque depende da fonte. Se a fonte é a mesma, eu não troquei de fonte. Fonte é aquilo que libera a luz, lanterna, laser e por aí vai, ok? Vela acesa, enfim. Se a frequência é constante, V e lambda são diretamente proporcionais. Agora sim, para fechar o raciocínio, como a velocidade diminui do ar para a água, o comprimento também vai ter que diminuir quando passar para a água. E ele vai querer perguntar para você como fica na figura. Aí você vai vir aqui e vai responder, lambda 2 menor que lambda 1, tá, velho? Por quê? Porque se a frequência é constante, V e lambda são proporcionais. Como que eu vou desenhar o comprimento menor aqui? Eu pego os pauzinhos que estão lá, e desenho eles menos espaçados. Olha que maravilhoso! Você consegue enxergar a diferença entre esse lambda e esse lambda? Claro, porque aqui os pauzinhos estão mais espaçados, lambda maior, aqui os pauzinhos estão menos espaçados, lambda menor. Você está conseguindo me ouvir direito ou está com muita interferência? Tá tranquilo, Escutando Sara. direitinho. Tá de boa, tá Tá de boa. tranquilo? Tá de boa? É porque tem coisas, tem barulhos à minha volta aqui, mas tá de boa, né? Show. Aham. Ô, Então, meu lindo, Sara, oi. a frequência ela vai ser dada, né? Na questão. Frequência deve ser dada na questão. Entendi. Ok? Tá bem. Aham. Lindos, o que importa nesse primeiro momento, mais do que o cálculo, mais mesmo do que o cálculo, Ana Clara, não entendi você. Qual parte, Ana Clara? Não é você, é VOC. O V, O Aqui, e o C. Isso. linda, isso aqui é o símbolo de diretamente proporcional, tá bom? Ah, tá, obrigada. Ele é isso aqui, ó. Deixa eu desenhar ele abaixo para você. Perfeito? Eu esqueci o nome dele agora para falar para vocês. Nossa, eu sei. Só isso, tá? Então, velocidade é diretamente proporcional à lambda. Então, mais do que o cálculo, é você conseguir identificar isso. Ao passar do ar para a água, olha o desenho de cima para baixo. O raio aproxima da normal, porque a velocidade diminui, logo, o ângulo diminui, como a frequência é constante, o lambda diminui também. Ah, mas e se o raio estivesse passando de baixo para cima? Olha a figura de baixo para cima. Né? Aí o nosso raio, se ele estivesse saindo da água e indo para o ar, a velocidade aumenta no ar, portanto o ângulo aumenta no ar, como a frequência é sempre constante, logo o comprimento também aumenta no ar. É só olhar a figura de cima para baixo ou de baixo para cima, perfeito? E no caso da frequência, que algumas pessoas me
me perguntaram, aí, Simon, isso interfere no período? Maria Rita me perguntando, lembra que, olha que pergunta importantíssima, né? Lembra que o período e a frequência são inversos um do outro? Aí é só para quem já estudou ondulatória, né? Período 1 sobre F, frequência, enfim, se a frequência é constante, o período também deve ser constante, ok? Então, frequência e período não são alterados na refração da luz. Hoje, estou mostrando para você que na refração da luz, o que se altera? Bom, primeiro, não vou falar do índice de refração, porque para ter refração tem que ter mesmo um índice diferente, né? Mas o que altera ao longo da refração? Velocidade, ângulo, comprimento de onda, ok? Tem mais uma coisa que eu só vou falar para você no terceiro bimestre. Mas, por enquanto, velocidade, comprimento de onda e ângulo. Perfeito? É isso que altera. Ah, mas a frequência... Constante. Frequência constante. Show de bola? O que a gente precisa mostrar para você? A gente vai mostrar para você agora a equação. A Ana Clara me perguntou mais cedo sobre o raio refletido. Aí eu vou dizer para você, tá? O que acontece no raio refletido? O raio refletido, ele continua no ar. Então, se não mudou de meio, não muda a velocidade, não muda o ângulo, não muda o comprimento de onda. Né? Você deveria desenhar do lado de cá um raio refletido igualzinho esse raio 1 aqui, com o mesmo ângulo e com o mesmo espaçamento, porque, por favor, né, se tocou aqui e refletiu, não refratou. Se não refratou, não muda nada do que a gente acabou de mostrar. Perfeito? Então, o raio refletido é exatamente o simétrico deste daqui. Pega o espelho e vira. Show de bola, lindos? Com efeito sonoro e tudo. Perfeito? Agora, matemática. Matemática. Termina de copiar isso aí. Já pode apagar? Ou alguém printou? Se alguém falar que printou, eu vou apagar. A Loiara printou, ela fez join. Nossa senhora. 78 pessoas printaram. Então, para finalizar, rapidinho para vocês, olha que barato. É possível colocar... Isso aqui é o funk do cu doce, né? Só olha, mas não toca, ok? Vou mostrar para você. Não sei se o horário permite falar isso não, mas preste atenção. Eu acho que não também. A nossa equação N1, seno 1, N2, seno 2, acabou virando seno 1, V1, seno 2, V2. Só que velocidade é vaca, lambe, farinha. O que eu vou fazer então? Vou tirar a velocidade e vou colocar o lambda F. Ah, Simon, legal, né? Só que lambda 1 e lambda 2, mas a frequência não é constante. Não é verdade? A frequência não é constante na refração. Se esse F é igual a esse F, ele não pode ralar peito daqui? Sim ou não? Sim, gente? Sim. Vou repetir para quem perdeu, ok? Seno sobre V, mas V é lambda F. Só que eu estou dizendo que a frequência é constante de um meio para o outro. Então, se a frequência é constante, eu posso cortar. O que sobrou para você? A relação do ângulo com o comprimento de onda, que é o senum lambe, ok? Então, nós temos seno sobre lambda e seno sobre lambda. Isso é o seno lambe, ok? A nossa última equação, printa aí, por favor, a nossa última equação de refração. Agora nós temos 3 equações completas. N seno,